noite, pessoal. Vou pegar aqui o Instagram também. O som tá legal. Quem tá ouvindo o som aí? Boa noite, Sueli. Boa noite, Anderson. Boa noite, Genoveva, Rose e Júlio. A Rose está falando boa noite, família Barbosa, e Alexandre. Alexandre está aqui hoje. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sirlene. O Sidney. Boa noite, Sidney. Tudo bem? Ana Cláudia Bueno, boa noite. Libélula, boa noite. A Wanda, boa noite. O pessoal do Instagram aí a gente não consegue ver, mas daqui a pouco a gente vai falar o nome do pessoal. Boa noite. Tá ouvindo bem aí? Tá, penso que sim. Boa noite, Dulce. Tudo bem? Como abaixar esse volume aqui, mano? Tá saindo bem do lado do microfone aqui. Abaixar? Abaixar esse volume aqui. Vai desligar. Abaixar o volume tudo. Boa noite, Gilberto. Pra baixo. Bom, pessoal, nós vamos dar início então. Você vai fazer uma música? Vamos lá? Qual que é a música? Tem uma já? Não. Tá aqui? Vai lá. Música, composição de Gladson Lage e Tim. Quem regravou essa música foi a dupla Tim e Vanessa. Tem lá no YouTube, é muito bonito. Música Médiums. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade,
Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Uma música aí pra gente iniciar, né, a nossa noite, nos lembrando aí que o Espiritismo não trouxe nada de além do que Jesus já havia trazido, né? Pelo contrário, apenas esclareceu todas as lições com as suas novas medidas, né? E novas ideias para que a gente então enxergasse o que o Cristo disse na sua real essência, né? E aí essa música nos lembra aí, né? Dos profetas, dos prodigiosos, né? Que nada mais eram e nunca foram mais do que médiuns, assim como todos nós. Então, tá aí bastante gente conosco aí. Marcela, Marta, a Wanda, tia Rita, boa noite, tia Rita. A Dulce. Muito bom, né? O Sidney tá lá em Matão, viu? O Sidney não tá aqui, não. Qual seja? O Sidney do Adriano. Adriano tá em Matão? Tá. A gente morou em Matão lá. Muitas boas lembranças de Matão. Sim. O Sidney tá por lá, tá viajando. Essa música se chama Perdoarás. Tem no YouTube aí a música, né? É uma gravação que tem a voz do Divaldo também, falando algumas frases aí no meio da música. É muito interessante, muito bom de se ouvir a voz do Divaldo Franco, né? E a música é muito bonita. Perdoarás, olvidando todo o mal, renovarás a esperança no amor, encontrarás toda a paz no coração, perdoando teu irmão. É o caminho para crescer, então verás que o amor dilui a dor, edifica e faz feliz, rumo à libertação. Perdoarás, meu compromisso é com o amor. Entenderás que a vida é comunhão, encontrarás toda a paz no coração, perdoando teu irmão. É o caminho para crescer. O amor dilui a dor, edifica e faz feliz, rumo à libertação. O que é? O pessoal tá com barulho, Tá só dando ruído. tá dando ruído. Tipo, Já vou resolver. segura isso. O som não tá bom. Mas aqui tá. Tipo, não tá conectado.
É o som mais aquele. Vai resolver, né? O som tá com chiadinho aí. Vamos ver se a gente resolveu. Não tá ao vivo ainda. Vocês estão tocando música ainda. Não, já tá aí, não tá? Não? Não tá ao vivo ainda, vocês estão cantando. O som do pessoal do Facebook aqui da live, né? Parece que deu um probleminha. Depois melhorou. Resolveu? Tava até no... Não, melhorou. Deixa eu ver. Agora ficou bom, o Gilberto falou. Não ficou. Não ficou assim. Porque já dá pra ver que você pegou o violão na mão aqui. Tá ok. Não, arrumou. Enquanto isso aqui, eu vou vendo aqui. Marcela, a Marta Carvalho, boa noite. Soraya Tavares, boa noite. Arquibaldo, boa noite, Arquibaldo. Alessa Lisboa, boa noite. A Rosângela, boa noite, Rosângela. Mais aqui. Carila, tudo ok? Vamos lá, né? Qual que é a mensagem? Vamos lá. Bom, parece que resolveu o som aí. O Alexandre está nos bastidores aqui, tia Cida. A Carol também está ajudando por aí. Qualquer coisa vocês vão avisando aí se der algum tipo de problema. No Instagram tem. Falaram que melhorou. No Instagram Falaram também que melhorou? Ele parece que resolveu. No Instagram tem o Dezinho, a Noelle, tá pelo Instagram. Ah, legal, o Noelle. Nelsinho, Nelsinho. a Lídia e a tia Marta. Muito bem, né? O Dezinho tá lá também. Mais uma. Vou fazer mais uma música antes da gente começar então aqui, né? A refletir no texto de hoje que a gente trouxe para a gente comentar aqui. Deixa eu só abrir aqui. Chama O Novo Homem. Ela retrata, né? Esse novo homem que está dentro de nós, se a gente quiser encontrá-lo, né? E tirar ele de onde a gente enclausurou. Mais uma música que foi tirada nas nossas oficinas de teatro. Jesus, muito obrigado pela reencarnação neste solo verde e amarelo. Serei todo devoção. Nestes versos eu coloco. Só um minutinho aí, pessoal, que a gente Tava está legal. ajustando o som. Não, Põe agora tá indicar. bem forte. Bem Agora forte? melhorou. Não, Parou. é que Agora melhorou. Foi? Foi. Ah, desculpa. A notícia boa é que a gente descobriu o que é. Vamos de novo. Vamos prestar bastante atenção na letra dessa música, porque no texto tem algumas lições aqui muito interessantes, né? Surgiu, como o senhor disse, né? A letra dessa música surgiu lá na nossa oficina de teatro, né? E realmente tem frases aqui, sentenças que podem esclarecer a nossa consciência de como buscar esse homem novo, né? Jesus, muito obrigado pela reencarnação neste solo verde e amarelo. Serei todo devoção. Nestes versos eu coloco
gratidão, mudar o meu passado doente, ser a minha única opção. Me ampare, mestre, para que eu não caia novamente. Dê forças para que eu mude o meu pensamento doente. Que as ilusões do mundo não me ofusquem a visão. É nessa pátria que eu conseguirei minha renovação. A minha consciência não me dá mais opção. O homem velho precisa morrer. A mundos primitivos eu não quero retornar para aprender de novo esta lição. E na dor da expiação aprender a cultivar o amor como salvação. Brasil, tempos de transição e regeneração. Ser um homem novo é minha motivação. Crescer, crescer, crescer e não parar. Renovando atitude sem martirizar. Ser feliz e amar, minha consciência vou pacificar. Brasil, tempos de transição e regeneração. Ser um homem novo é minha motivação. Crescer, crescer, crescer e não parar. Renovando atitude sem martirizar. Ser feliz e amar, minha consciência vou pacificar. Uma aguinha. Ela foi e voltou algumas vezes, mas agora no final já tava. Ah, fica no som da microfonia, talvez. Tiramos de lá. Agora não tá dando mais. O pessoal vai avisando aí, porque o nosso ele é muito. Um pouco atrasado, então a gente. Não, isso aí mesmo. Mas eu transferi que o problema é o Alexandre. Interferência? Dá um comentário aí. Bom, muito bem, né? A gente começa então aqui a nossa reflexão pequenininha hoje, né? Pra gente dar sequência na nossa live aqui de hoje. E a gente aproveita só lembrando, o notebook parou de carregar ali a tomada, depois dá uma olhada ali para não acabar. Aí. Só pra gente lembrar então, né? Já deu. O motivo que a gente escolheu hoje, o tema tolerância, né? A gente teve aí um pedido do Papa, né? Do Papa Francisco, para que no dia de amanhã, né? Dia 14, para que todas as pessoas de todas as crenças, todas as religiões se unissem em pensamento e em oração, né? Para que a gente receba aí as bênçãos de Deus, para a gente suportar com mais decência, né? Com mais tolerância, com mais paciência e aproveitar os frutos, né? Aproveitar então os frutos aí da pandemia que o mundo todo está enfrentando. E até o Divaldo Franco falou sobre isso, né? Hoje numa live à tarde. E então vem a nossa mente, né? Que o que Kardec disse
que Kardec disse há mais de 150 anos, né, tem vindo à tona a cada dia mais, né, e aparecido mais aos nossos olhos e aos nossos sentidos. Nós precisaremos ter muita tolerância, muita caridade para entrar realmente em um novo mundo, né, para que o nosso planeta Terra entre conosco na sua regeneração, né? E então, como disse, como tem dito, várias comunicações, né, principalmente nas obras de Allan Kardec, os Espíritos vêm nos dizendo há muito tempo que as crenças se unirão, né? Que o povo se unirá, as pessoas se unirão, os Espíritos se unirão na única crença que é o amor, né? E nos únicos motivos que são o amor e a caridade. Então é preciso que a gente, talvez, tenhamos mais tolerância e começar a desenvolver esse lado nosso que por tanto tempo tem sido tão defasado, né? Tem tido tanta defasagem, essa questão de compreender os defeitos do outro, compreender as ideias diferentes de outra pessoa, né? De outras seitas, de outros partidos, de outras religiões, de outras opções, né? De outras ideias. Então, talvez dos pontos que a gente deve se focar nesse momento é a questão da tolerância, né? E da compreensão ao outro, porque entrando o planeta nessa era de regeneração, é preciso que a gente esteja também, né, com o coração similar à esfera, né, à vibração da esfera desse planeta, né? Então a gente começa aqui, está no livro Alma e Vida, é um poema de Maria Dolores, intitulado Cantiga da Tolerância. Quem diz que o verbo se vai, qual sol vazio no vento, não mostra o espírito atento ao que se pensa e se diz. Mormente agora na terra, em transição apressada, a frase rude na estrada invoca a treva infeliz. Anota, às vezes, em casa, por simples questão, à toa, vem a injúria que atordoa, partindo para a agressão. Duras mágoas do passado, remexidas de repente, parecem bombas na mente, de explosão para explosão. O trânsito, em qualquer parte, parece um teste constante, exigindo a cada instante humildade e amor ao bem. Aparece um desafio a prolongar-se no insulto, e o crime que estava oculto arrasa os dias de alguém. Quando puderes, evita, onde estejas e onde fores, queixas, intrigas, clamores. Ante o mal, silêncio é luz. Quem serve, eleva e perdoa. Por mais sinta a vida amarga, diminui a luta e a carga que pesam sobre Jesus. Então esse poema aqui, Maria Dolores, traz uma reflexão interessante. Lá no finalzinho. Mais um pouquinho para cima. Traz uma reflexão interessante para a gente, né? A gente às vezes se entrega aos clamores do mal, né? Às intrigas, às queixas, várias vezes durante o nosso dia, né? E a gente não imagina que a gente tem aumentado a carga e a luta de Jesus. Será que a gente tem realmente auxiliado Jesus ou atrapalhado a marcha do progresso e atrapalhado a missão do Cristo? Então, nesses momentos em que os nossos pensamentos se perdem, eles acabam alimentando, né, outros pensamentos do mesmo teor, e a gente acaba contribuindo para a discórdia, para o medo, para o desespero, para a revolta, para a agressão, para a violência. Emmanuel diz na página Entender e Tolerar:
Compreensão, regendo a tolerância nas crises e obstáculos do caminho. Eis a fórmula para a garantia da paz. Então, o que o Emmanuel está dizendo aqui é assim: você deseja a paz? Falta no mundo a paz? Então está aqui a fórmula para resolver. Compreensão, regendo a tolerância nas crises e obstáculos do caminho. Então não é só tolerar por tolerar. É compreender que o outro tem a sua maneira de pensar, o outro tem a sua maneira de agir, o outro acredita na sua crença, né? E tem os seus motivos. A própria natureza é um livro de preceitos nesse sentido. Olha só. Ninguém reclama flores da planta nascente e nem aguarda fruto imediato da flor, quando a flor acaba de aparecer. Então não tem como exigir, né, uva dos espinheiros, como se diz ali, né? E não tem como pedir também para aquela plantinha que acabou de nascer, está rastejando ainda, caminhando, né, aprendendo a seguir a luz do sol, né? Não dá para exigir que ela dê flores de imediato. A água é ingrediente precioso na construção. Olha só a importância da água, né? Todos nós sabemos, sem água não tem vida, né? Entretanto, só a pedra é capaz de escorar o edifício com mais segurança, né? Mesmo a água sendo de extrema importância para a vida no planeta Terra, ela não é capaz de suprir o papel da pedra, né? Não dá para erguer um edifício apenas com água. Então aqui Emmanuel está destacando a necessidade da diversidade e como as duas coisas e as várias coisas têm de trabalhar juntas, né? Reflete-se a luz num espelho comum, né? O espelho serve para refletir a luz e ele é muito bom nisso. Contudo, só se fixa na lâmpada, a luz, né? O espelho não consegue emitir a luz, né? Apesar dele a refletir com tamanha preciosidade, né? Com tamanha perfeição, a luz só pode ser feita, produzida na lâmpada, né? Ocorre o mesmo no campo humano. Não se pede à criança que caminhe com os movimentos do adulto e nem se espera de uma pessoa hospitalizada em estado grave, comportamento igual ao daquela outra que usufrui tranquilidade no lar. Então, olha só. Dá para pedir para uma criancinha que acabou de nascer que ela caminhe com velocidade? Com a mesma velocidade que eu, por exemplo? Com a mesma velocidade de uma pessoa mais adulta? Dá para exigir ou não? Não dá, né? E a gente então deve se desesperar quando vê uma criança que acabou de nascer, um recém-nascido que ainda não consegue andar? Precisa se desesperar? Ou a gente compreende que é um momento, uma fase, onde ele vai superar aquilo e vai aprender então a caminhar? É assim que Deus nos enxerga, né? Um musicista perfeito, alguém que toca, né, um instrumento, pode não ter a menor experiência de flutuação e mergulho em assuntos de natação. E um nadador emérito, em muitos casos, desconhece totalmente o que seja pauta e clave em matéria de música. E aqui a gente lembra, né? Carta aos Coríntios, Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira a transportar todos os montes, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Se eu não tiver amor, nada seria. É só uma questão. O amor ele diz assim: vá e seja feliz. O apego diz assim: venha e me faça feliz. Muito interessante, né? Muito interessante. Entenderam aí, pessoal? Fala a frase de novo aí. É que o amor, quando você
você ama, você fala para a pessoa, vai e seja feliz, né? Liberta-se. O apego, você diz assim, venha e me faça feliz. Você tem apego no amor, venha e me faça feliz. Então, quando a gente exige do outro, tá dando problema no som aí? É porque tá atrasado aí, não é? Piorou. Quebrou? Deixa eu fazer uma coisa. Sem? Não, agora tá naquele ruidão, peraí. Não. Ah, é que tá atrasado, não é? Ah, não. Tá certo. Agora tá sem som, o pessoal tá falando. Tá sem som? Pede só um pouquinho de paciência aí, só pra gente deixar o Se vídeo... tá sem som, não tem jeito. Não, mas eu acho Pessoal, que só um minuto, deve a estar gente baixo. tá com problema no som hoje. Um minutinho aí de paciência. O Instagram continua normal, né? Porque O Instagram tá. é com outro aparelho. E a gente tem um delay aqui que é tipo... Complicado de lidar, né? Com ele. Coloca de novo, vamos tentar. Acho que se deu aí, Vamos já deu fazer tempo, já deu pra ver. Vai fazer um barulhão. Agora Tá com som, agora voltou normal. Agora tá normal. Tinha ficado um tempo mesmo sem som. Está normal, a Libela falou Ah, também, então beleza. Rosângela. Continuando. Voltamos com o som aí, né? Só um minutinho que agora travou aqui. Aí. Então a gente lembra, né? Com tudo isso que foi falado aqui, continuando o que Emmanuel diz aqui nessa página, né? Entender e tolerar, acontece ainda o mesmo no terreno do espírito. Aqueles que ofendem, talvez ainda não se tenham voltado para o estudo dos princípios de causa e efeito. E quem escarnece de tua dor, de certo ainda não experimentou receber a visita da provação, que a todos nos procura com tempo certo, em nome da evolução. Então a gente, tendo ciência da lei de causa e efeito, por que a gente ainda continua a ofender? É algo sem nexo, né? Porque, a não ser que a gente goste de ser ofendido, né? Aí até dá para entender, né? Mas sabendo que tudo aquilo que eu planto, eu vou colher, e tudo aquilo que eu faço é o que vai dizer do meu futuro, né? Volta a mim. Quando eu ofendo, está na lei, né? Vou receber de volta aquela ofensa. E aquilo fica, como diz o Emmanuel, né? O mal que nós fazemos gravita em torno de nós até encontrar uma situação propícia para que ele consiga voltar até nós, né? Então, aquela ofensa fica ali, pairando, né? Porque é vibração, né? E ela fica ali, esperando. Num determinado momento, ela eclode aí, né? Vamos imaginar assim, e se volta contra nós. Então, é por isso que Emmanuel está dizendo, né? Aquele que ofende, talvez ainda não se tenha compreendido o princípio da causa e efeito. Talvez ainda não estudou os princípios da causa e efeito, da lei de causa e efeito. Por isso mesmo, não percas tempo e esperança, paz e otimismo, quando alguém te não entenda ou te fira o coração. E aqui a gente o Emmanuel está colocando como se fosse a gente o ofendido, né? Dá para a gente imaginar também o contrário. Saibamos suportar as dificuldades dos outros, como temos sido suportados em nossas dificuldades. E amando e servindo sempre, aprenderemos que a vida, em nome de Deus, tem lugar para todos
e que Deus, dentro da vida, tem bastante amor para cada um. Fazer mais uma música então. Esses aqui estão todos no Instagram. Essa música chama Simplicidade. Lá no Instagram tá a Letícia, tá o Ivan, a Kárila, a Sandra, Claudineia, Tia Soraya, o Léo tá no Instagram, a Monique, Mariane, Silvane e Kátia. Pessoal do Instagram. Será que a Tainazinha tá com a Claudineia. Claudineia? Provavelmente, né? Então, vamos fazer mais uma música. Na vida eu mergulhei para crescer. Do alto Jesus me acenou. Ai, meu irmão, eu estarei com você. Mas na terra a indiferença, o materialismo e a descrença do meu espírito se apossou. Me perdi em muitas escolhas, mas hoje despertei para a simplicidade, para a felicidade. Quero ser feliz, ajudar e amar o meu irmão, pois eu já sei que a humildade e a simplicidade são caminhos da evolução, Aprendi que apenas do necessário preciso para viver, e com a boa consciência e a fé no futuro me renovarei. E com a boa consciência e a fé no futuro me renovarei. Me renovarei. Um comentário ali. Do Arquibaldo. Tá aí hoje. O Arquibaldo aí tá com a gente, né? Faz tempo que a gente não encontrava aí, né? Não se encontrava. O Arquibaldo vai de quarta-feira lá no centro, tá aí. Colocou uma frase dele aí, ó. É nas cores da sede que se vê que a água é transparente. E, infelizmente só se enxerga um remédio na dor do meu egoísmo e o próximo continua bem distante. Pois é. Arquibaldo Chaves aí. Tá nos comentários aí, quem tiver interesse de ler. Já que o Arquibaldo está falando aí, né, sobre o próximo, e é nesse sentido que Jesus nos desconcerta quando esclarece, por exemplo, sobre o bom samaritano, né, a parábola do bom samaritano, nos colocando então num lugar que não dá para a gente exigir e escolher quem é o meu próximo, né? Então, só relembrando aí, um homem estava caído na estrada, assaltado, espancado e deixado como morto. Ele nem conseguia se mexer. Nesse momento, passou um sacerdote, um homem dedicado ao serviço no templo de Deus. O sacerdote viu o homem prostrado e se afastou dele.
Passou também um levita, um homem que também trabalhava no templo de Deus, cuidando de vários aspectos práticos. O levita viu o homem e também seguiu o caminho sem o ajudar. Se nem 2 homens considerados muito santos fizeram nada, quem iria ajudar esse pobre homem? Passou então um terceiro pelo caminho. Esse era samaritano, um herege, desprezado pelos judeus. Mas, apesar da inimizade entre samaritanos e judeus, ele parou para ajudar o homem caído. O samaritano tratou de suas feridas e levou-o para uma hospedaria. Lá, ele pagou todas as despesas do homem ferido, até ficar recuperado. E os sacerdotes, vendo Jesus contar essa história, já tinham ficado desconcertados, porque Jesus havia se utilizado de um samaritano, que, como a gente pôde compreender aqui pelo texto, era considerado desprezível, pelos judeus, Persona não grata. persona não grata, Então, um dos sacerdotes, vendo Jesus contar, lhe pergunta, Jesus diz para ele, pergunta ao sacerdote, qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha só. Jesus, então, nos coloca na situação do que está no chão, para poder compreender quem é o meu próximo. Porque quando é a gente que está emprestando, quando é a gente que está doando, a gente até passa pela situação de escolher o próximo, mas a opção dele religiosa é diferente da minha, a opção sexual dele é diferente da minha, o time de futebol dele é diferente do meu, a crença dele é diferente da minha, ele faz rituais que eu não faço, ele faz coisas que eu não faço, e a gente se coloca acima do outro. Então, como eleger o meu próximo? Quando eu estou na dor, quando a dor é comigo, quando o processo de sofrimento se passa comigo, e então o meu próximo é aquele que passar. Porque quem está com a dor e outro alguém estende a mão, se você for o que está com a dor lá, você não vai perguntar qual que é o seu time de futebol, qual que é a sua religião. Não vai, Você vai simplesmente aceitar o auxílio, porque é você que está sofrendo. Então Jesus pergunta, qual desses 3 você acha que foi o próximo daquele que estava caído? E aí os fariseus respondem, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei, compreendendo a situação, por cima. Então Jesus lhe disse, vá e faça. E essa fica a lição aí do bom samaritano. Porque olha só, no livro Roteiro, no prefácio do livro Roteiro, Emmanuel diz o seguinte, e vê se não faz todo sentido, Em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. Então, o Espiritismo nos proporciona meios, através das suas verdades esclarecidas, meios de nos renovarmos mentalmente, de buscar o homem novo. Realmente, O fenômeno terá modificado as tuas convicções, Então, depois de muito tempo, a gente então foi dobrado pelos fenômenos do Espiritismo, pelas coisas que nos sensibilizaram, os sentidos. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão de mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Olha só que progresso. Porque a partir de então, a gente pode começar a nossa renovação e a nossa peregrinação rumo ao nosso Pai. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Então, o Espiritismo te trouxe tudo isso e você ingressou nele como alguém dedicado a se renovar. Mas, se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções,
Se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Ele continua o prefácio aqui, né? Mas fica essa questão. Certa vez, chegou uma mulher para Chico Xavier pedindo conselho, pedindo ajuda, e ela chegou dizendo que o marido dela era um marido perfeito, era um pai perfeito, era romântico, né? Ajudava com as coisas de casa, era amigo das amigas dela, né? O homem era o homem perfeito. Chegou falando para o Chico Xavier. Aí ela disse, mas ele não é espírita, Chico. O que eu faço? E aí, o que vocês acham que o Chico respondeu? Não, gente, corre dele. Não, é tudo isso aí, mas não é espírita? Corre dele. Não, né? Chico disse assim, minha filha, se ele é tudo isso daí que você está dizendo, ele não precisa do espiritismo. Ele não precisa do espiritismo. Então, talvez a gente agora comece a compreender que o objetivo do espiritismo é fazer homens, no sentido de ser humano, homens e mulheres melhores. No primeiro lá, a tua renovação mental, né? O Divaldo hoje falou na live dele que no final lá ele fala das mudanças que a gente precisa mudar. Precisa ter a mudança. E o primeiro sou eu. O primeiro a mudar sou eu. Então ele falou lá na live. Então a gente precisa realmente dessa mudança, dessa virada da chave. Nós temos que virar a chave. É difícil, né? Às vezes porque a gente joga muito pro outro, né? O outro que está errado, o outro que fez errado, o outro que... E a mudança primeiro no nosso coração. Quer que o mundo se melhore, né? E quando eu mudo, o mundo muda. Pois é, baseado nessa frase aí, né? Que Ele pediu isso daí bastante hoje na live dele, a gente precisa mudar, né? Para a gente acompanhar o desenvolvimento do mundo de regeneração. Né? E a gente é preciso dar o primeiro passo, né, pessoal? Começa, como a gente disse na live anterior, na segunda-feira, é nas coisas corriqueiras que a gente vai começar a seguir o caminho do Cristo, né? Não vamos esperar, né, aparecer maravilhas para a gente realizar nas nossas vidas, coisas fora do cotidiano, né, para começar a servir Jesus, não. Né? É no nosso almoço com a família, é no nosso café da manhã. Outra vez a gente ouve as histórias do Chico, né? E a gente não tem como não ficar repassando isso, né? Diz que ele todo dia tomava café de manhã num boteco. Mas imagina aquele boteco, né? Onde o que estava melhor lá estava caído no chão fazia 2 dias, né? Então diz que ele tomava todo dia café da manhã nesse mesmo boteco, né? Cheio de bebum, né? E pessoas ali sentadas bebendo, né? Um boteco, imagina só. E cheio de outros cafés ali, né? Lá na cidade, acho que Uberaba já era quando aconteceu essa história, né? E cheio de outros cafés mais imponentes, mais bonitos lá, né? Com coisas melhores, talvez, mesa certinho, né? E tinha uma espírita que trabalhava com o Chico, que começou a ver aquela cena dele de manhã indo lá nesse boteco tomar o café. E se sentiu quase que ofendida com aquilo, né? Como que pode o Chico estar entrando num boteco desse para tomar café, tantos outros lugares aí para tomar café, e o Chico quer entrar nesse boteco? E certo dia ela chegou então, revoltada com aquela situação, né? E perguntou, Chico, ela chegou com ele lá e perguntou, né? Chico, por que você está vindo tomar café aqui nesse boteco? Tem tantos outros lugares para tomar, você vem justamente aqui? E aí diz que o Chico respondeu para ela, minha filha, o lugar onde o espírita entra, se melhora, né? Vira centro espírita, ou melhor, vira um templo divino,
O lugar onde o cristão entra se transforma em templo divino. Então, não é o meio que vai dizer o que nós sentiremos e o que nós a maneira como nós vamos agir, né? Mas sim, deve partir de dentro de nós mesmos para renovar, então, os ambientes, renovar a nossa família, renovar a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país e o nosso mundo, né? Tem que partir de nós mesmos. Se entrelaçam, corações que se aquecem, vibrações que pairam na vontade de crescer. Irmãos que juntos procuram seguir o modelo de amor e perfeição. Irmãos que crescem juntos, pois têm no amor a base segura de vencer. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. Tem comentário de Gilberto falando do dia de hoje. Um dia muito importante. Achou? O Gilberto está dizendo que hoje é uma data muito significativa porque foi a vitória do amor, da tolerância e da igualdade. 13 de maio, assinatura da Lei Áurea. Aí, ó. Pois é, que é o maior exemplo de, Legal. de tolerância e igualdade, né? Valeu, Gilberto. pela E hoje é contribuição. aniversário da Mariana, da Adriana. Ah, aniversário da Mariana aí, parabéns pra Mari. Beleza, gente. A gente vai caminhando, né? Para o encerramento. Alexandre, qual que é a live? Essa é a 24ª. Que bom, né, gente? A gente está muito feliz de estar junto, né? Como diz o Anderson, como é que ele fala? Juntos, mas distantes, Juntos, não. mas distantes. Distantes, mais unidos, né? Mais ou menos isso. Então é legal, a gente começou aí, né? Há 24 lives atrás aí, levando um pouquinho de momentos diferentes, né? Cantando umas músicas aí que traz alguma coisa para que a gente tenha força, né? Porque a gente não pode desistir, né? Não pode desanimar, não podemos baixar a cabeça, né? Nós temos que estar ativo, né? Constante, com atitudes, né? Confiantes, com muita fé e, gente, oração.
prece. E amanhã, né, foi pedido aí pelo nosso irmão Papa, né, que foi reforçado pelo Divaldo, para que a gente amanheça em prece e anoiteça com a prece, né? Lógico que você não precisa estar orando todo momento, mas se você tiver com o pensamento em Jesus, né, na hora que for lamentar, que for reclamar, opa, peraí, vamos pausar, vamos ser mais tolerante, vamos aceitar um pouco mais e manter o pensamento no alto, com as vibrações dos espíritos amigos, né? E aí a gente tem essa prece? Pode ler, você. É uma página aqui psicografada por Chico Xavier, né? O Espírito Emmanuel. É uma prece, né, que ele fez, encerramento de uma das reuniões, uma reunião pública, né? Está no livro Uma Vida de Amor e Caridade. Pode fazer você. Sobe aí. Sobe aqui. Tá. Bom, então, todos nós em prece, vamos imaginar que a gente está ecoando, né? Repetindo e refletindo essas palavras para que elas cheguem mais distante e acometam mais corações, né? Modificando talvez aí a vibração de muitas pessoas, né, do nosso planetinha. Senhor Jesus, lembrando-te as palavras em que nos recomenda amar aos inimigos, nós te pedimos a força precisa para exercitar a tolerância. Aceita, Senhor, com os teus acréscimos de misericórdia, as imperfeições de que ainda não nos desvencilhamos. No entanto, sabemos que o teu infinito amor nos acolhe a pequenina migalha de boa vontade com que aproximamos de teus ensinamentos. Estamos muito longe do posicionamento dos anjos, mas já floresce em nossas almas o desejo de comparecermos diante de ti na condição de pessoas dignas e corretas. Não possuímos o amor inexcedível para doar aos nossos semelhantes. Entretanto, reconhecemos o imperativo da solidariedade e do trabalho que nos caracterizam o relacionamento. Ainda não retemos a luz da fé sem qualquer vacilação. Contudo, com o teu auxílio, já repontam algumas sementes da confiança em tua infinita bondade, com que vamos seguindo adiante nas trilhas da evolução. Mestre, acrescenta-nos a diminuta nascente da tolerância, a fim de que tenhamos no coração a fonte do amor por nossos adversários. Ensina-nos que são eles, nossos irmãos, tão necessitados de proteção e socorro quanto nós mesmos. Dá-nos a conhecer os meios e alcançar-lhes o íntimo, de modo a que nos acolham na posição de companheiros na jornada em que marchamos. E faze-nos entender que somente irmanando-nos uns aos outros, através do amor que nos legaste, é que atingiremos o caminho da ascensão espiritual, no rumo da felicidade e da paz que aspiramos a possuir. Amado Jesus, que possamos tolerar as nossas próprias dificuldades e conviver com os defeitos que ainda trazemos, mas trabalhando sempre, servindo com sinceridade e abnegação. É o que te rogamos nesta noite de esperanças e bênçãos. Assim seja. Então é isso aí, né, pessoal? Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. O Instagram vai encerrar em 15 segundos.
Tchau, tchau pro pessoal do Tchau, pessoal do Instagram. Instagram. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo, os comentários. Até Até no sábado, às às 18 18 horas. horas, 6 da noite. Pessoal do Face, boa noite a todos. Diz que a gente deseja muita paz, né? Diz que quando desejava muita paz para o Chico Xavier, ele falava assim: muita paz não, meu filho, muita pá, muito serviço, né? Então, muita paz para todos nós. Até no sábado.